Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! O nosso programa está no ar e hoje nós vamos falar sobre moda. Porque, afinal de contas, a moda é uma forma de comunicação. E nossa convidada de hoje entende isso como ninguém. Vamos conversar sobre alinhamento da aparência, identidade e autoestima. A nossa convidada é produtora de moda, estilista e formou-se em marketing com pós-graduação em negócios de varejo de moda. Atualmente é consultora e desenvolveu seu próprio método, chamado Vida. E criando também a psicologia da vestimenta. Luciane Morazzi trabalha ajudando pessoas a se expressarem através do estilo. Também tem seu canal no YouTube e hoje está conosco através das telas porque ela mora em Brusque, Santa Catarina. Lu, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Usamos as ferramentas da tecnologia para nos aproximar hoje. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui nesse canal que é tão importante. Eu que sou do Noroeste do Rio Grande do Sul também, né? Minha cidade de origem aí. Então, assim, eu tenho... É um prazer redobrado estar aqui com vocês. E muito obrigada, Nadine, por essa acolhida. Lu, de imediato eu já quero entender um pouco mais e conhecer esse teu próprio método. Que, na verdade, vamos simplificar aqui, mas é V.I.D.A. Então, Vida. Como é que é esse método? Explica pra gente e no decorrer a gente vai falando, né? Vamos ampliando mais o nosso debate aqui sobre colorimetrias, enfim, a tua consultoria e tudo mais. Bem, o método Vida, ele nasceu na pandemia, né? Por incrível que pareça. Que, na verdade, eu me formei em consultora de imagem, de estilo, imagem e estilo, né? Já lá por 2010. E aí eu apliquei durante muitos anos o formato, né, do que eu aprendi, do curso que eu fiz. Só que esse formato, ele foi me causando questionamentos. Porque uma das coisas que se faz na consultoria de imagem tradicional é tu olhar o guarda-roupa da pessoa e fazer análise de estilo pelo que ela tem ali, né? E aí definir quais são os estilos pessoais dela, né? A gente tem 7 estilos pessoais. E aquilo me incomodava um pouco, porque muitas vezes, não a grande maioria, a gente tem um estilo adaptado, ou seja, a gente, para se adaptar ao meio, para se adaptar ao trabalho, para ser pertencente a um grupo, a gente acaba adotando uma forma de se comunicar visualmente daquele grupo, para criar esse pertencimento. E muitas vezes as pessoas acabam se abandonando na sua essência, deixando de lado o que ela realmente é para se encaixar no meio. Então, esses questionamentos, até por conta das consultorias que eu fazia, ele começou a criar assim, um certo incômodo. Eu falei assim, não, a gente não pode ser assim, não pode olhar para um estilo adaptado, a gente tem que olhar primeiro para a essência real da pessoa. E aí depois entender se aquilo que ela está usando é algo adaptado para o meio dela ou se realmente representa quem ela é, representa a essência dela. E aí o método Vida, ele nasceu buscando os elementos principais para construir essa narrativa, né? Que é V de valores, ou seja, os valores que a pessoa carrega internamente, o I de imagem, ou seja, qual é o reflexo atual da imagem dela hoje, o D de dominância cerebral, porque a dominância cerebral é a base do método Vida. Dominância cerebral é um estudo, né, uma metodologia criada por Ned Herman, mais ou menos ali na década de 70, que divide o nosso cérebro, metaforicamente, em quadrantes cerebrais. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o lado direito, o lado esquerdo. Quem é do lado direito é mais criativo, do lado esquerdo mais matemático, né? E ele divide ainda em quadrantes. Então, quadrante superior, esquerdo inferior e assim por diante. Então, e eu sempre fui encantada com essa metodologia. Eu falei assim, eu quero buscar algo ali, porque quando a gente consegue identificar a personalidade da pessoa antes de qualquer análise de guarda-roupa, a gente tem uma possibilidade muito maior de acertar e muitas vezes até resgatar a representatividade da essência de cada pessoa. E o A
é de autenticidade, ou seja, como que a gente consegue unir valores, imagem, né, aspectos da nossa personalidade representado pela dominância cerebral e criar uma imagem autêntica. E assim nasceu o método Vida. Lu, na verdade, tu saíste lá de São Luís Gonzaga, né? E foi construindo a tua história fora, né? Foste a São Paulo, foi, enfim, tu teve, foi ampliando teus horizontes, ao mesmo tempo foi estudando cada vez mais, né? E hoje tu está em Brusque e conta pra gente essa trajetória aí, quais foram as tuas construções no momento que tu saiu de uma cidade tão pequena do nosso Rio Grande para desbravar aí outros estados também. Eu, desde muito cedo, assim, eu digo que eu atuo na moda desde que eu me entendo por gente, né? Porque quando eu já era muito pequenininha, eu não deixava minha mãe escolher minhas roupas. Então, assim, de uma forma muito intuitiva, né? Isso sempre teve dentro de mim. E quando eu morava em São Luís, eu era aquela pessoa que buscava as referências em revistas, porque naquela época a gente não tinha internet, né? Não tinha nem internet, imagina a internet como é hoje. Verdade. Então as referências eram outras. A minha maior referência era a coluna do Chico no Zero Hora. Então eu colecionava ali, e lógico, as revistas que a gente tinha. E eu lembro que tinha a revista Manequim, eu acredito, não sei se tu lembra também. Claro, lembra? claro que sim. Manequim, os moldes. E tinha um espaço nessa revista que era para que as pessoas mandavam desenhos, né? Desenhos de moda. E eu mandei em 1994 meu desenho saiu na revista Manequim. Mas que máximo! E aí eu acabei recebendo, na época o pessoal usava carta ainda, né? Recebi carta do Brasil todo. E eu tinha um amigo meu em São Luís, tenho ainda, né? Que sempre me incentivou, e que ele era, né, o estilista da nossa cidade, colunista social, e era também uma pessoa que eu acompanhava muito. E eu comecei a ter contato com ele, falar das coisas, e ele viu também a questão da revista, ele falou assim, tu não quer... Ele é missólogo também, né? E aí ele falou assim, eu tenho uma miss para levar para um concurso de beleza, e não quer fazer o desenho da roupa, traje de gala dela para o concurso? Eu falei, mas como assim? Não, tu já tem todo o potencial, porque eu desde, acho que os meus 12 anos, eu desenhava sem parar. Olha só, então, adolescente. No ensino médio, quando eu me formei, metade das minhas colegas de sala de aula estavam usando roupas que eu criei. Que sensacional, então, essa história. Muito precoce, né, em mim. E aí ele me convidou, e na época a menina que estava concorrendo ficou Miss Elegância do Rio Grande do Sul. E a partir disso, ele, né, teve toda uma divulgação ali na mídia local, começou a surgir trabalhos, propostas, porque o estilismo não era uma profissão ainda, né? Era algo que não tinha nenhum registro. Então eu pensava em ser jornalista, eu pensava em fazer uma série de coisas, menos trabalhar com moda. E naquele momento ali, eu vi que eu poderia trabalhar com moda, eu vi que isso era rentável, poderia ser minha profissão. E aí eu fui para Porto Alegre buscar formação. E só tinha uma faculdade no Rio Grande do Sul de moda, que era em Caxias, e tinha um curso do Senai que estava começando ali, aquele curso técnico do Senai de estilismo, que estava dando seus primeiros passos. Eu fui da turma número 5. E a partir dali, tudo mudou, né? Aí eu fiz curso no Senac, curso no Senai, e foi quando eu fui trabalhar na RBS TV, né? Como na central de figurino. Aí eu comecei a fazer produção, não só a gente vestia todos os jornalistas da RBS TV, canal Rural e TV Com, e aí eu fui chamada para fazer produção de moda em revista, editorial, desfiles. Aí, assim, o mundo da moda se abriu para mim. Em 2004, eu decidi ir morar em São Paulo, porque lá era o centro da moda, né? Claro. Todo aquele burburinho, São Paulo Fashion Week em altas, começando grandes, né? As faculdades começando a ter cursos de moda. E eu já dava aula aí em Porto Alegre, e eu acabei entrando para o Senac de Campinas, lá onde eu atuei durante 10 anos, né? Como docente de moda, e lá me expandiu. Porque em Porto Alegre foi o meu começo de carreira, mas Campinas
foi uma expansão muito maior, trabalhei para grandes marcas, desenvolvi, né? Mas como eu já tinha essa experiência prévia de produção de moda, então eu sempre acabei trabalhando com criação e produção. E aí fiz lá minha faculdade de marketing, minha pós-graduação em negócio varejo da moda, né, em Morumbi, e aí senti aquele momento ali, quando a gente chega ali perto dos 40 anos, né, a gente começa a rever algumas questões e eu senti vontade de voltar para o Rio Grande do Sul, ficar próximo da família, pais, né, avós, enfim. Então, por isso eu acabei voltando. Em 2015 eu voltei para Porto Alegre, mas Porto Alegre era uma outra Porto Alegre, né? Totalmente diferente. O estado do Rio Grande do Sul estava muito diferente do que eu tinha vivido anteriormente. Claro. E aí começou todo um movimento para Santa Catarina, porque, né, tinha parentes já que moravam aqui, e meu irmão sempre falou assim, tua cidade é Brusque, mas tem que vir para Brusque, né, por eu centro da moda, enfim. Aqui de Santa Catarina, né, é muito forte a parte de confecção aqui, e aí foi assim que eu me parei em Brusque. Não, a tua história é linda, porque na verdade tu saíste muito novinha de casa e foi desbravando e usando de oportunidades, né? Nós temos algumas imagens aqui que tu forneceu pra gente, gostaria que tu contasse um pouquinho sobre elas, comentasse elas pra gente, que é desse período do teu trabalho. Aí a gente começa com essa menina aí que tá carregando a faixa, então. Pois é, eu tenho um grande orgulho, porque assim, eu sempre quis colaborar de alguma forma com a minha cidade, né? Eu sou de São Luís Gonzaga, então, assim, aquela coisa que sai para o mundo, mas tu sempre quer levar algo para tua cidade. E com muita alegria eu recebi o convite da diretoria, né, da Expo São Luís, de fazer os trajes das soberanas, rainhas, princesas, e eu fiz durante 4 edições, eu fui a responsável pelo traje das soberanas da Expo São Luís. E isso, assim, eu digo que era até quando parei de trabalhar com criação, porque chegou um momento que a gente tem que escolher, né? E aí eu acabei direcionando mais para marketing, consultoria, mas ainda assim, quando eles me chamavam, eu sempre fazia, porque eu tinha aquele orgulho de contribuir com a minha cidade. E os trajes das soberanas da Expo São Luís tem algo muito peculiar. Eu sempre busquei a parte da história da cidade para criar os trajes, né? Por exemplo, esse traje aí, ele está muito ligado, se você observar, tem uns ramos de trigo, né? Tem a cruz missioneira, ela está em diagonal, então todo traje, ele tinha elementos que representavam os símbolos da cidade e também contavam uma história, porque a gente acaba olhando para algumas coisas depois que a gente sai. Depois que eu saí da minha cidade, eu fui descobrir a história da minha cidade. E é muito linda. E eu falei assim, a gente tem que usar de todas as formas de trazer esse legado, né? De trazer isso à tona para as pessoas entenderem. A vestimenta acaba sendo comunicação, né? E ali e as soberanas representam toda, né, essa sociedade, a cidade, a sua história. E mais do que justo e muito bonito ficou esse traje, porque realmente a gente consegue observar ali que aquela vestimenta conta uma história, além de estar sendo levada pelas soberanas do município para fazer história naquele ano, né? Sim, e cada edição ele contava uma história diferente. Esse primeiro traje, ele conta a história da prosperidade da cidade e na agricultura, né? Porque é uma cidade muito próspera na agricultura. Então, traz esses elementos. Os próximos trajes, tem um que eu trabalhei, gaita e violão, que aí é o vestido vermelho, né, que é todo cheio de plissado, lembrando o fole da gaita, tem os bordados com as letras, né, as letras musicais, né, os símbolos das letras. Aí tem um outro que eu conto a história da igreja de São Luís Gonzaga, então a gente consegue ver toda a parte dos vitrais ali nos bordados, então tudo tem uma simbologia que traz para a história da cidade, porque eu sempre, Nadine, trabalhei com
gosto de trabalhar com algo mais autoral e mais conceitual. Tanto é que um dos motivos que eu acabei me afastando um pouco da área de criação é que, com o passar do tempo, as pessoas estão muito focadas em cópia, sabe? Sim. E eu digo que eu sou da velha guarda da moda. Eu sou da época que a gente criava um conceito em cima de uma história mais autoral. Não, e os trabalhos ficam belíssimos, né? A gente tem mais imagens aqui também, nosso produtor vai colocar à disposição para que tu possa comentar. Essa imagem aí já é no Senac de Campinas, né? Foi a primeira turma de moda que eu ministrei. Então, foi um desafio, né? Porque ser docente é muito diferente da área profissional. Ele lida muito com pessoas. Então, essa turma foi uma das primeiras turmas que eu dei aula lá. Eu comecei, né, no técnico de estilismo do Senac. Aí depois a gente teve outros cursos, comecei a dar cursos livres também, e aí depois que eu fiz a minha formação como consultora de imagem, também comecei a dar aula nessas áreas, cursos mais independentes, mas assim, o Senac, ele é a minha grande escola de vida, porque é ali que eu aprendi, eu digo que quem dá aula é quem mais aprende. Então, uma das coisas que eu gosto de ensinar é porque eu estou sempre aprendendo. E eu venho de uma família de professoras. Minha avó foi professora, era apaixonada por essa profissão. Minha madrinha, minha mãe também teve. Eu tenho primos hoje. Então, assim, também trago esse legado da família, que é muito forte. Tenho muito orgulho, porque quando a gente está trabalhando no ensino, além de a gente aprender, a gente também deixa um legado, né, para aquelas pessoas ali que a gente está ensinando alguma coisa. A gente sempre impacta na vida dos nossos alunos de alguma forma. E acaba sendo uma troca, bem como tu falaste, né? A gente aprende, a gente ensina, mas também a gente aprende muito, né? As trocas acontecem. Lu, hoje tu estás com tua consultoria, e é uma consultoria Brasil, né? Porque tu também dá essa consultoria online, é isso? Sim, hoje quem está no online está aí no Brasil todo, né? De alguma forma, eu até nem ouso ainda falar fora do país, porque o meu intuito é desenvolver um trabalho mais forte, né, no Brasil, mas eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes no Rio Grande do Sul, tenho clientes aqui em Santa Catarina, já atendi clientes no Mato Grosso, então, assim, eu já estive atuando profissionalmente em estados diferentes. E hoje no online eu atendo o Brasil todo, né, através aqui dessa plataforma, dessa tecnologia que nos deu uma outra forma de atuar profissionalmente, né? A gente usa dos recursos tecnológicos hoje, e isso aproxima as pessoas do que a gente está fazendo aqui nesse momento também, né, Lu? Sim. E a tua consultoria, na verdade, tu implementa, então, o que tu acabou desenvolvendo, né? Que foi o teu método especial. Na verdade, tu compilou muita coisa do teu aprendizado, já fez o teu método próprio, né? E as pessoas hoje te buscam em quais canais? Porque tu também tem, hoje é muito comum, tô no Instagram, vamos buscar lá. Eu gostaria que tu comentasse além do Instagram, porque eu sei que tu no YouTube é muito forte, teu nome é muito forte também, né? O YouTube hoje eu vejo como a minha principal plataforma, né? Porque é uma comunicação diferente. Lógico que o Instagram é fundamental, né? O meu Instagram é @Luciane Morazzi, e no YouTube eu estou com Luciane Morazzi, Psicologia da Vestimenta. E qual é a proposta da minha consultoria? Principalmente é desenvolver a consciência do vestir e desenvolver um posicionamento intencional, porque a nossa imagem, ela comunica a todo instante. Só que muitas vezes, e essa área sempre foi mais subestimada, assim, eu lembro que a moda foi sempre era o patinho feio, né? Ninguém leva muito a sério, então as pessoas acham, quem faz consultoria de imagem, que começa a ter muito cuidado com roupa, é uma pessoa fútil, né? E esse meu intuito e meu propósito é de desmistificar isso, porque roupa é comunicação. Antes de tudo é comunicação. Tu, através do que tu veste, tu está comunicando a todo instante. Não só o teu cérebro, como o cérebro das outras pessoas que te observam, ele faz automaticamente, isso é do ser humano, automaticamente ele acaba trazendo análises, né? Antes de tu abrir a boca para cumprimentar as pessoas já
te leram de alguma forma e já estão fazendo assim, análises inconscientes de quem tu é, de quem tu pode ser, de como é a tua postura. Então é um conjunto. E quando eu falo vestimenta, eu não estou falando só de roupa, eu estou falando de roupa, de acessórios, de cabelo, de maquiagem, ou seja, é uma imagem como um todo. Então, assim, eu brinco, né? Tu está comunicando a todo instante. A todo instante. Mas quando tu entende o que tu está comunicando, aí a tua comunicação fica intencional. Porque às vezes tu pode estar comunicando uma coisa que tu nem quer. Está passando uma mensagem, porque a gente cria uma narrativa com a nossa imagem, uma narrativa que nem é aquela que tu quer seguir, que às vezes até depõe contra ti. Então, entender esses mecanismos, ele traz empoderamento, ele traz intencionalidade, ele traz posicionamento, enfim, ele muda a tua vida, porque eu digo que eu vivi isso. Por que eu fui fazer consultoria de imagem? Porque eu tive questões no meu trabalho que eram conflitantes e que depois eu fui entender que a minha imagem não estava congruente com o meu posicionamento e estava gerando conflito. Isso quase me levou a uma demissão. E aí uma pessoa chegou assim, Lu, eu acho que o teu problema é a tua imagem. Quem sabe tu faz uma consultoria de moda para, tipo, alinhar isso. Então, quando eu busquei para mim. Claro, entendi. Mudou a minha vida. Não, sensacional a história, porque na verdade, assim, é a imagem pessoal, né? E a imagem pessoal é a comunicação não verbal. Né? Eu adoro essa temática, né? E agora a gente vê alguns desenhos teus aqui. Então, tu segue ainda, Lu, desde lá dos 12, ainda faz os desenhos? Olha, eu te confesso que atualmente, assim, eu acabei, já não faço com tanta prática. Na verdade, eu sempre desenhei a minha vida inteira, né? Tanto é que eu comecei na área da docência por conta do desenho. Eu comecei como professora de desenho de moda. Sou apaixonada por isso. Só que daí chega um ponto que tu tem tantas outras coisas, né? Que tu acaba, às vezes, deixando um pouquinho de lado. Atualmente, já não estou desenhando tanto, até porque eu não trabalho com isso. Tenho muitas demandas que, às vezes, não me permitem. Mas uma das coisas que eu faço, eventualmente, é desenhos para o meu próprio prazer. Porque eu digo, eu tive que parar de desenhar profissionalmente para voltar a ter o prazer de desenhar. Então, gosto muito, de vez em quando eu faço, mas hoje já não é uma rotina como era antigamente. Perfeito. Na verdade, fez parte de todo o teu processo, né? A parte do desenho fez parte de todo o teu processo e te abriu portas da mesma forma, né? E hoje tu faz mais até por prazer e lazer do que pela parte profissional de criação em si, né? Lu, tu tens uma história linda. Eu acho que eu particularmente trabalho com moda também e gosto muito dessa temática, né? E isso faz com que muitas pessoas melhorem, né? Não só a sua autoestima, não só o seu conhecimento, a questão do autoconhecimento também, buscar essas melhorias e esses recursos estão disponíveis. Eu acho que para quem trabalha efetivamente nessa área, é uma realização quando a gente consegue ver essas mudanças, né? A gente está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa e eu gostaria que tu falasse exatamente isso. Qual é a mensagem, né, que a roupa faz e a transformação que pode uma vestimenta fazer na vida das pessoas? Na psicologia da vestimenta, o que a gente entende? Tudo que a gente veste, isso afeta nossas funções psicológicas, emocionais, comportamentais e relacionais. Então, entender a psicologia da vestimenta, entender como ela impacta, é fundamental para a tua comunicação, para quem tu quer ser no mundo. Eu digo, não é se vestir melhor, é existir melhor. E uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem, que a primeira pessoa a ser impactada é você mesmo, é a pessoa que veste. Porque a pessoa que veste já cria aquela roupa, ela sempre vai criar uma energia. Então, às vezes a gente está mais desanimado, a gente coloca uma roupa, aquilo empodera e a gente já muda o nosso sorriso, a nossa postura, o nosso comportamento. Então, entender a importância da vestimenta é algo que vai te posicionar de uma forma que tu nunca imaginou antes.
Eu gostaria que tu disponibilizasse pra gente, Lu, as tuas redes sociais também, para os nossos telespectadores. Meu Instagram é @Luciane Morazzi com 2 i e de ilha no final. Também o YouTube, meu canal no YouTube, também é Luciane Morazzi, e também Psicologia da Vestimenta, né? Que pode me achar tanto com o meu nome ou com a Psicologia da Vestimenta. Lu, muito obrigada pela tua participação, deste uma aula aqui para mim, em especial para os telespectadores, que a gente não perca o contato, e a TV Minuano segue de portas abertas aqui para tu ir transformando vidas como está fazendo através do teu trabalho e do Método Vida.